Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e quero começar agradecendo novamente a todos aqueles que já se inscreveram. Nós chegamos aí ao número de 34 mil inscritos, eu só tenho a agradecer a todos vocês e aqueles que não se inscreveram e puderem, se inscrevam, ativem as notificações e se gostarem do vídeo, deixem o like e comentem alguma coisa porque tudo isso nos ajuda. Pessoal, no dia 22 de setembro aconteceu na cidade de Lavras da Mangabeira o Seminário de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Resíduos Sólidos da região Centro-Sul. E Ciro Gomes foi o convidado para fazer a palestra magna. Eu assisti na íntegra aqui, inclusive antes, Mauro Benevides Filho falou, e ele foi assim realmente muito feliz na sua fala. Falou de assuntos que normalmente ele aborda de forma mais complexa e um pouco mais técnica, porém agora num linguajar mais fácil, que o pessoal pôde compreender melhor, citando exemplos, do dia a dia das pessoas, e como consequência ele acabou sendo aplaudido várias vezes durante a fala, e eu vou trazer aqui alguns pontos principais. Ele começa dizendo, abre aspas, o organismo nacional brasileiro está muito doente. O corpo da nação está talvez com a maior doença de nossa história. E o que explica isso, diz o Ciro, são os sintomas. Então, como médico que vai examinar o paciente, é necessário a gente entender os sintomas que acontecem com esse organismo nacional, com esse corpo da nação. E o Ciro vai dizer que esses sintomas eles são refletidos em números. Nós temos hoje 15 milhões de desempregados, 6 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego e são chamados agora de desalentados. E o Ciro lembra algo que é importantíssimo, gente, que a gente não se esqueça disso. Que por trás destes números são pessoas que têm necessidades de comer agora, de comprar um remédio agora, energia, transporte, uma roupa agora, e não tem nada. E aí muitos desses vão viver de bico. E aí o Ciro lembra de outro número, de que 40 de cada 100 pessoas habilitadas para o trabalho estão na informalidade e na precarização do trabalho aí nesses aplicativos e tudo mais. E essas pessoas na informalidade não têm salário mínimo, férias, 13º, nenhum tipo de proteção. Ciro vai lembrar de novo números que às vezes a gente fica cansado de ouvir, quem acompanha ele todo dia, mas que precisa ser bem reforçado mesmo, porque são pessoas, 63 milhões estão com nome sujo no SPC, 6 milhões de empresas no Serasa, que é o SPC das empresas. Ciro lembra que de 2010 até 2020 o Brasil parou de crescer. E são 6 anos de PT, 2 de Temer, 2 de Bolsonaro. Por quê? Porque o modelo é o mesmo, desde o segundo mandato de Fernando Henrique. Ciro aponta a nossa dependência dos importados, desde peça dos carros até uma coisa simples que é máscara. E que quando o dólar sobe, tudo acaba subindo por conta dessa nossa dependência. Ele entra num assunto ali, por exemplo, o preço do diesel, da gasolina, do gás. E ele repete, o Brasil está doente. E aí ele fala algo interessante. Qual o histórico do paciente? Tem defeito de nascença? Já nasceu com algum problema genético? E ele responde, não, porque entre 1930 e 80 foi o país que mais cresceu no planeta Terra. O mundo olhava para o Brasil e ficava de boca aberta, o que eles estão fazendo lá? E aí o Ciro vai lembrar aquela coisa de que se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo, agora mais rico do que antes, e o povo é o mesmo, o fracasso não está no céu, no chão, nem no povo. O fracasso está na política. E que a gente perdeu a noção da importância que ela tem na nossa vida. Ele chega a dizer que as pessoas querem distância da política, que os jovens olham para ela e colocam o dedo no nariz, esquecendo que tudo que a gente vive aqui hoje, do preço do ônibus, do preço do pão, se vai ter ou não vai ter emprego, depende da política. O Ciro vai lembrar de outro número, para não ficar só no campo da economia. 58 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil, ou foram nos últimos 12 meses. E que é um número maior do que todas as mortes das áreas em guerra que o mundo testemunha. Aí a gente olha para algum país aí fora e fala, nossa, morreu 20, morreu 30. É lamentável, toda morte é. E às vezes não olha para o que está acontecendo aqui no nosso país. E aí ele lembra que se esse negócio de que todo político é bandido, pilantra e ladrão, e de que nenhum político presta, só serve para uma categoria, para os políticos bandidos e para aquele que é ladrão. Porque a pessoa pensa, opa, se são todos iguais, fica assim como está, porque esse aí pelo menos faz alguma coisa por mim. E vamos aceitando o que não é aceitável,
que é o descompromisso com a estratégia do desenvolvimento brasileiro. Aí ele entra numa fase de uma fala mais dura contra a elite, que vai dizer assim: se está ruim para a esmagadora maioria da população brasileira, as coisas vão indo muito bem para uma pequena minoria de brasileiros, que ganham com a tragédia, ganham fortunas, disse ele, incalculáveis. E ele vai falar de algo que quando eu ouvi, eu mesmo fiquei assim, peraí, mas que a gente às vezes leva um choque, né? Ele falou, o que tem que se fazer é relativamente simples. Para quem tem a equipe que eu tenho, com Mauro Benevides Filho, que estava ao lado do Ciro, à frente. É relativamente simples. E por que que os outros não fazem? Aí ele diz, aí que está o nó da questão. O que está errado, lembrou o Ciro, não está errado porque tinha o manual de fazer certo e os caras em Brasília são tão safados e mentirosos que fazem tudo errado de propósito. Se fosse assim, lembrou ele, era mais fácil, mas não é. E aí ele volta na questão da elite. É que o Brasil tem uma fração de sua sociedade ultrapoderosa que ganha muito dinheiro com essa doença generalizada do nosso corpo nacional. Lembra que ele vai falando da doença, ele dá uma pausa, depois volta a tocar no assunto. E ele cita números. 5 brasileiros acumulam a riqueza que possuem os 100 milhões mais pobres do Brasil. Meu Deus do céu, mas não está certo isso? E ninguém fala. Ninguém toca no assunto. 5 brasileiros têm a mesma riqueza do que os 100 milhões, quase a metade da população, dos mais pobres. É a pior concentração de renda de todas as economias organizadas do planeta, lembrou o Ciro. Porque estes 5 ganham com a miséria da grande maioria. O lucro dos bancos, lembrou ele, no mundo, que vários que estão aqui estão em outros países, mas aqui o lucro deles é muito, mas muito maior. E o Ciro lembra, o dinheiro não brinca. Se chegou uma montanha de dinheiro a colar, é porque uma montanha de dinheiro saiu de algum lugar. Isso é o sistema econômico brasileiro. O Estado Nacional está montado há 30 anos como um grande mecanismo de transferir renda do mundo do trabalho e da produção para meia dúzia de especuladores, da agiotagem oficial garantida pelo governo. Então não é nada clandestino, não, é coisas claras, é feito assim à luz do dia. E ele vai fazer uma relação da taxa de juros com a desindustrialização. Não é que se o cara tem um dinheiro e o banco paga mais de juro para ele do que ele teria se pegasse aquele dinheiro e colocasse numa padaria, numa roça, numa indústria, por que que ele vai arriscar esse seu capital colocando no comércio ou na indústria? Ele prefere colocar no banco. Prefere comprar título da dívida. E acontece do outro lado aquele que não tem dinheiro, vejam isso, mas ele quer montar um negocinho dele. Como ele não tem dinheiro, tem que ir onde? No banco. Só que ele vai pagar uma taxa de juro maior do que ele teria de lucro com o negócio aberto. E muitos resolvem tentar, e pode ser que ele tenha sucesso no negócio, mas pode ser que ele entre numa onda em que ele, quando acaba de pagar um empréstimo, está pegando outro, e ele entra num ciclo de pega empréstimo, paga empréstimo, pega empréstimo, paga empréstimo. E é impressionante, o Ciro vai lembrar, ou o Brasil entende isso, ou vamos pro vinagre. E aí ele vai tratar dos remédios e das cirurgias que precisamos fazer. E ele faz um alerta para ver o que andam falando os candidatos e políticos. Porque se eles falam dos efeitos, tem desemprego, todo mundo fala. Todo candidato vai falar da miséria, da fome, que o povo tem que comer picanha, tem que tomar cerveja. Mas se ele não fala das causas destes efeitos, é porque é um mentiroso ou um despreparado. Que pode ser um ou outro, né? Pode ser que o cara esteja mentindo, mas pode ser um despreparado mesmo. E ele vai lembrar, o Brasil precisa crescer. Mas como? A economia está colapsada. E ele fala que para reativar a economia, a gente tem que atuar primeiro onde? No consumo das famílias. Porque se a família passa a consumir mais, o comércio vende mais. O comércio compra mais da indústria, que compra mais matéria-prima e a economia gira. Só que as famílias, a grande maioria, com o nome sujo no SPC. Então tem que entrar o Banco do Brasil, a Caixa, reestruturando, não é dando dinheiro para essas pessoas, mas reestruturando as suas dívidas. Eu já fiz um vídeo só sobre isso aqui no canal, então não vou explorar muito isso. E ele vai lembrar também da importância da educação financeira, que o governo também pode ajudar isso. Ajudar a pessoa a voltar para o mercado consumidor, porque muitos não voltam e fazem um sacrifício danado para limpar o nome, vendendo carro, vendendo a moto, pagando juros e multas,
né, estratosféricos para a elite, para os banqueiros, para estes. E aí ele vai lembrar de um outro ponto, que é reativar obras paradas. Nós temos mais de 20 mil no Brasil. Outro ponto que ele fala, restaurar a capacidade de investimento. Só lembrando aqui, porque quando você reativa a obra parada, você gera emprego. Então essa pessoa que está com o nome sujo também, aí ela além de voltar a ter o nome limpo, ela vai ter mais chance de estar empregada. Então uma coisa vai vinculando com a outra, não é só uma medida. Outro ponto é restaurar a capacidade de investimento das empresas, dessas 6 milhões que ele falou lá atrás. Que ele fala, se fosse 10 empresas, 100, 200, tá, pode ter sido má gestão, e aí o mercado realmente é cruel. A competição vem e engole uma ou outra. Mas quando você tem 6 milhões de empresas, né, aí que ele chama na antessala da quebra, é porque é necessário com que Banco do Brasil, BNDES, Caixa, Banco do Nordeste e outros entrem na jogada, fazendo uma concorrência de verdade com os bancos privados, para que essas empresas também tenham a sua dívida reestruturada. Outro ponto, tudo aqui é proposta, gente. Se eleito, ele vai fazer restaurar a capacidade de investimento do governo. Então a gente vê, ele vai nas pessoas, nas empresas e agora no governo. Que o modelo desde o Fernando Henrique é o mesmo, como eu disse antes, e agora piorado com o teto dos gastos, que impede o governo de investir. E vai lembrar que o investimento de 20 anos atrás, com valores atualizados, daria na casa de quase 200 bilhões. Hoje não chega a 20. Só lembrando que o teto de gastos foi colocado por quem? Michel Temer. Vice de quem? Da Dilma. Os dois escolhidos por quem? Por Lula, que se apresenta agora como a solução do problema do país. É inacreditável. E aí o Ciro faz mais uma vez uma denúncia, que essa turma que lucra na tragédia são os donos da mídia, são os que financiam as campanhas. Então vão falar o quê? Que o Ciro é bocão destemperado para que o Ciro não chegue lá. E faça um governo que realmente seja um governo para a maioria e não para uma pequena minoria, como nós temos aí nas últimas décadas. E ele vai lembrar de algumas distorções e injustiças tributárias no Brasil. A mulher que paga aí, o homem que paga 40% de imposto numa ligação, nem percebe, mas está pagando. E quem pegou agora 32 bilhões de lucro da Petrobras, lucro de dividendos no Brasil, não pagam imposto. Só aqui na Estônia, o Ciro gosta de lembrar, até esqueceu nesse dia aqui. Foi lembrar que o motorista de iFood, de aplicativo, paga o IPVA de 4% da moto. Mas quem tem um jatinho, um iate, não paga nada. É inacreditável, não paga. E ele deu uma pinicadinha no Dória, né? De que o dono do Fusca paga 4% de IPVA. Mas o Dória que comprou um jatinho subsidiado pelo BNDES não paga IPVA. Tá direito isso? Pergunta o Ciro, eu pergunto para vocês. Na minha opinião, não tá. Vai lembrar que o IPTU de São Paulo referente a um mês é o equivalente ao que paga a propriedade rural no Brasil no ano inteiro. E ele falou, não sou contra quem tenha um pequeno pedaço de terra, não. Estou falando dos grandes latifúndios que estão lucrando muito e que poderiam colaborar mais. Para que a gente quer cobrar mais imposto? Ele foi falar também das grandes heranças. Para que você quer cobrar, então, lucro dividendo, grandes heranças? Resolver isso aí. Ele vai dizer que é para aliviar o imposto para o pobre e para a classe média. É isso. E ninguém fala, tá todo mundo só reclamando, falando mal do Bolsonaro, mas proposta nesse sentido, ninguém traz. Então o Ciro vai falar que, tecnicamente, a doença tem cura. Politicamente é que é o desafio, porque a doença está beneficiando a minoria poderosa. E ele aposta em quê? Na inteligência das pessoas. E lembrou lá que é necessário votar nesse conjunto de ideias, porque quando o candidato é eleito com elas, aí ele chega lá mais forte para vencer o desafio que é político. Depois o Ciro foi falar das questões ali mais para os prefeitos que estavam presentes em relação ao assunto específico do seminário. Não vou detalhá-los aqui, mas vou deixar o link para quem quiser acompanhar na íntegra. Bom, meus amigos, e o Ciro fechou a fala dele de uma forma muito feliz e eu resolvi escrever aqui e trazer para todos vocês. Abre aspas para ele. O corpo está doente, mas a solução é perfeitamente praticável desde que nós devolvamos à política o sentido moral superior dela, que não é uma disputa estéril pelo poder assentada no ódio e na paixão despolitizada. Será que está falando aqui do Bolsonaro e do Lula? É preciso, continua ele, discutir um diagnóstico, estabelecer um plano, os objetivos, o que somos, o que queremos ser, quanto custa, de onde vai vir o dinheiro, para prevenir o conflito político da repartição
dessa conta enfrentando os poderosos, que têm a principal concentração de renda do mundo, e isso só se faz em ambiente democrático. Por isso eu termino preocupado com o Brasil dizendo a vocês: fora Bolsonaro. E ele, claro, mais uma vez foi aplaudido. Em seguida ele respondeu algumas perguntas, né, de quem estava ali na plateia, e vale a pena, meus amigos. O que eu digo é que a tarefa não será fácil, mas ou a gente compreende isso e faz o possível para que as pessoas também compreendam, ou o Brasil vai continuar mais 4 anos sem sair do lugar. Eu aposto no Brasil e acho que ele tem jeito. Por isso a gente tem que insistir em falar de um projeto nacional de desenvolvimento para que, como lembrou o Ciro, o Brasil não vá para o vinagre. Meus amigos, é isso. Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.